of the earth one day. They looked left and right, but they didn't like the sight, so one man flew away. Fala galera, tá começando mais um Hangar 18, eu sou o Cristiano Zoucas e aqui ao meu lado, Fernandinho Ribamar. Nome de bandido. E aí, Zoucas? Tranquilidade? Tranquilo. Pô, tu viu a foto lá do OVNI lá em Marte que a NASA divulgou essa semana? Tu não viu, não? Marte? É, cara. Que isso? Como é que o meu radar ufológico não captou isso? Pô, cara. Me explica isso aí. Teve ouvinte que me mandou essa parada aí, esse OVNI. A NASA que divulgou a foto. Era um horizonte de Marte, assim, um objeto luminoso no fundo. Não dá pra saber o que é. Ou seja, é um OVNI, né? É um OVNI, né? Não dá pra saber o que é. Tá voando, não sabe o que é, logo é um OVNI. Sim. Ou um UFO, né? Também. E aí? Quais notícias aí da semana? O que tem então, é o recado de sempre, pra seguir a gente nas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Quem puder, avalie a gente também, né, nas plataformas de podcast, né? Spotify, Google Play, Apple Podcast, Castbox e outros, né? Quem, assim, dependendo da plataforma que você usa, se tiver como dar uma avaliação pra gente lá, ajuda a gente a crescer, né? Porque quando você é bem avaliado, a plataforma passa a te oferecer mais vezes, né? Com certeza. Pros ouvintes. Você está ouvindo Hangar 18. E essa semana a gente recebeu um e-mail do nosso vizinho aqui do andar de cima, o Andrei, lá do Mundo Freak. Isso aí. Não foi isso? Isso. Ele convidou a gente para participar de uma palestra que vai rolar lá em São Paulo no dia 10 de agosto. Só que a gente tá um pouco longe, então fica um pouco difícil a gente ir. A gente não vai poder comparecer dessa vez, porque né, a gente tá do outro lado do globo. Vamos comprar um jatinho pra gente, a gente resolve esse problema. Tem que ser o jato do Tony Stark. E aí acontece, ele vai fazer esse evento lá, que vai ser o primeiro evento de podcast, né? Isso. Baseado em coisas de terror, né? Então por isso que a gente tem a ver, e por isso que a gente tá divulgando aqui esse evento. Isso. Pelo que eu entendi, eles estão querendo criar uma comunidade, né? De gente que fala desse mesmo assunto. Sim, podcast, vai ter palestrantes, vai ter influenciadores e tudo mais. Vai estar todo mundo lá, vai ser tipo uma feira de evento de horror, de terror, né, de coisas sinistras e outros bagulhos bizarros. Bagulho sinistro. Outros bagulhos sinistros. Podia se chamar bagulho sinistro, né? E aí acontece, ele mandou uma mensagem aqui pra gente, vou botar o áudio aí pra vocês escutarem. Fala aí, Andrei. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Vem aí a São Paulo Fantástica, um evento à cara do Mundo Freak, com muito terror, fantasia, sci-fi e mistérios. Será uma feira com atrações, workshops e expositores de literatura, mídia podcast, quadrinhos, cinema e muito entretenimento. Teremos atrações especiais de podcasters, escritores, roteiristas e influenciadores, além de toda a equipe do Mundo Freak e também, por que não, de outros projetos. Será dia 10 de agosto, um sábado, aqui em São Paulo. Garanta já o seu ingresso e venha desbravar esse desafio com a gente. É verdade. E não olhe para trás. Você está ouvindo Hangar 18. E agora, Zoucas, como sempre, a gente tem aquela listinha bonita. Das homenagens e agradecimentos. Isso, que é a galera que manda amor pra gente pelas redes isso aí. sociais. Eu tenho notado que a atividade do nosso Twitter tá crescendo bastante, cara. Ah, é? Mó galera mencionando a gente lá e recomendando, Ui, tweetando o endereço do hangar e recomendando para as pessoas ouvirem. Legal. Do tipo, ouve aí que é legal e tal. Pô, maneiro. A gente tem que ter mais atenção pro Twitter, tá meio de jogada de assim, escanteio. a gente posta muito pouco lá, né? Eu me sinto mal porque a galera faz Podcast Friday e indica sempre a gente nunca indica ninguém. Muito escroto. Os caras mais isolados da podosfera. Pois é, mas não é de maldade, é que a gente quase não usa o Twitter mesmo. A gente tá... Cara, agora o Instagram é bomba também, né? O Sim. Instagram é o nosso principal. Sim. Então vamos lá, ó. Tem uma galera que mandou mensagem pelo Instagram aqui elogiando, vou citar o nome deles aqui. Se eu esqueci de alguém, me perdoem. Se eu esqueci de alguém, manda mensagem aí e fala, pô, esqueceu de mim. E no próximo a gente fala. Freud Caetano, olha aí, Freud mesmo. É gênio. Freud Caetano. Gênio, o cara é só um psicólogo.
Tem nada de gênio. Não pode ser gênio. Jéssica Duarte, Lucas Gabriel, Ana Ribas. Olha aí, será que é minha parente distante? Será que é parente? Guilherme Vilela. Tem um camarada que mandou mensagem pra gente que eu não sei o nome dele. Tá lá, o nome dele é Felipe Is On Fire. Olha aí. Pô, ele deve ser fã do Alex on Fire, minha banda. Que é boa, Mas ele vai saber que é ele. Beleza. E o Guilherme Barbosa também, mandou mensagem lá pelo Instagram. Barbosa. É isso aí. E tem uma galera do Twitter que é esse caso que eu falei, que recomendou, que mencionou a gente lá, ou mandou elogio também. Primeiro eu queria mandar um abraço pra galera do Dado Viciado. Eu conheço que é um o Dado podcast Viciado. de RPG. Maneiro. Tô convidando Pô, a legal. gente pra participar de um episódio lá também. Vamos jogar um D&Dzinho A gente tá aí. parecendo arroz de festa, né, cara? Tem de tudo. Vambora. Todo mundo convida a gente vai. Convida a gente aí que a gente participa. Vamos jogar um D&Dzinho aí, com certeza. Rola o Isso. D20 aí, iniciativa. Ó, tem uma menina chamada Eris, ela tweetou lá, citou a gente, falou que o Hangar ajudou ela a superar a crise de eu ansiedade. lembro. Putz, muito Tu maneiro, viu cara. isso lá? Vi. Muito legal. É bom saber que a gente tá, de certa Sim. forma, ajudando. Cara, teve um rapaz, eu não lembro o nome agora dele, falou que a gente ajuda ele porque o trânsito de São Paulo é muito intenso. Sim. Ele tá indo pra casa, ele fica sem fazer nada. Aí agora ele tem um podcast e o tempo passa, sacou? Sim. Então é legal, né? A gente vê que a gente tá O legal ajudando. disso é que a galera ouve mais de uma vez, né? É, muito doido isso. Eu nunca escutei podcast mais de uma vez. Eu escuto Você mais de uma escuta? vez. Que doideira, cara. Eu escuto, acabou, entendi, beleza. Quando eu próximo. gosto, eu escuto várias vezes. Pô, legal, bacana. Olha só, a Thaís, Homero Dantas, André Lopes, Thiago Freitas, ele recomendou a gente lá pelo Twitter, e o Lauro Rocha. Queria agradecer vocês aí pelo carinho, Muito por obrigado, ouvir a gente. seus ufolindos, ufofos. E aí, cara, a gente, essa semana aí, nessas 2 semanas que a gente publicou o episódio, o segunda parte, né, do Chupacabras, a gente recebeu alguns e-mails. Não dá tempo da gente ler todos aqui, porque é muita coisa, mas a gente vai citar aqui o nome da galera e tem uns 2 aqui que a gente selecionou que a gente vai ler. Beleza. A gente recebeu e-mail aí, ó, do Gabriel Ribeiro, Gustavo Vieira, Ramiz Said. É assim? Said? Né? Igual Said. do Lost. Isso. É isso mesmo? E o Delbiano. E o Delbiano. Que é também de RPG. Ah, é de RPG? Sim. Ele vai jogar um RPG, ele tava usando o nosso podcast pra estudar sobre ufologia. Olha aí. Ó, maneiro. Pô, a gente é tese de estudo aqui, meu irmão. O negócio não é de bobeira, não. Vai ser questão do Enem daqui a um tempo. TCC. E aí, cara, olha só. Teve um e-mail que a gente recebeu que a gente achou cabulosíssimo. Esse é muito sinistro. E aí a gente vai ler pra vocês aqui. A pessoa que mandou pra gente pediu pra ficar em anonimato, né? A gente vai ter que inventar um nome aqui. Inventa o nome aí, Zoco. O nome dele vai ser Eric. Eric. Ok. Então é o seguinte, eu posso ler o e-mail do Eric? Pode ler, lê aí. Então é o seguinte, ele fala assim, hello guys. Não, mentira. Ele fala o seguinte, e aí galera do Hangar, tudo certo? Em primeiro lugar, não me identifiquem, por favor. Eu conheci o podcast de vocês procurando conteúdo sobre OVNIs e coisas do tipo. Porque desde que aconteceu o que eu vou relatar agora, eu tenho estudado muito, lendo e assistindo coisas relacionadas. Antes de mais nada, eu quero adiantar pra vocês que, infelizmente, eu nunca vi nada. Por mais que procure ver as coisas, tentar sempre ficar olhando pro céu e tudo mais, as poucas experiências que eu tive sempre foram meteoritos, aviões, balões, coisas, né, fenômenos naturais também. Mas mesmo sem ter visto, eu preciso relatar algo que me dá medo até hoje. A minha família veio da Itália, no início do século XX, e se instalou no oeste do Rio Grande do Sul, em uma área isolada entre Nova Esperança do Sul e Jaguari, 2 pequenas cidades daqui. Meus pais viveram nessa área até 85, quando vieram para a capital, mas os meus avós permaneceram lá. Contudo, não existiu energia elétrica até 2003. Ó, bizarro, hein? Pouco tempo, né? Tem, sei lá, tem 18 anos mais ou menos. Mas 2003 já era... Já é recente. Sim, recente. Quando o programa Luz para Todos entregou luz para a família da minha avó. E é importante salientar para vocês entenderem melhor o desenrolar da história. Então tá, então a gente sabe que tem a ver com falta de luz. Sim. Né? Mas o que eu quis dizer foi o seguinte, 2003, se fosse assim na década de 50, por exemplo, seria comum ter lugar sem luz. Ainda mais no sul, no 2003 interior como do tu sul. falou. Exato. Eu e
meus pais íamos uma vez por ano visitá-los, né? Visitar os avós. E no início de 2004, em uma das visitas, a minha avó, ela havia ganhado uma televisão que só pegava os canais locais, né? A RBS, que é uma afiliada da Rede Globo, a TV Pampa, SBT Rio Grande do Sul, entre outros. Estava passando um especial sobre casos ufológicos e minha avó cozinhava enquanto assistimos. Em determinado momento, apareceu um Grey, né? Uma ilustração de um Grey na televisão. E algumas simulações lá do programa. E depois outros tipos, né? De ET e tudo mais, incluindo o ET de Varginha. No momento que o Grey apareceu, a minha avó estava olhando pra tela e ficou meio pensativa. No final do programa, a mesma foto apareceu e minha avó tranquilamente falou pra quem estava lá na sala: eu não sei negócio de disco voador não, o pessoal tem mania de inventar coisa. Isso aí, na minha época, isso aí é macaco branco, rapaz. Isso aí, quando a gente via na Itália e veio pra cá, a gente vê o tempo todo aqui. Parece gente caminhando, mas eles são bem assustados. Imagina, tua avó fala isso. Que isso, cara. Quando eu ouvi isso, eu simplesmente travei. Meu coração bateu como se fosse explodir. Estávamos no meio do nada, a uns 10 km do vizinho mais próximo, onde mal não havia eletricidade, né? E ela vai e me solta uma dessa. Eu indaguei ela sobre o que ela tinha falado, e ela repetiu sucinta: Sim, isso aí eu já vi várias vezes aqui. Tem mais de 10 anos que eu não vejo. Acho que todos morreram, né? Macaco adoece muito fácil. Que isso, cara. Imagina, cara. Cara, porque... E assim, é bizarro porque ela falou que andava igual gente, né? Andava igual gente. Macaco não anda igual gente. Macaco Mas anda pra cabeça dela era macaco. Macaco branco. Mas de repente ela relacionou com macaco. Porque é humanoide. O macaco... É humanoide e pode ser que tinha um braço mais comprido do que um humano, por exemplo. É verdade. Em pé o macaco fica com aquela mão, aquele braço longo também, né? Sim. E o macaco ele tem um rosto parecido com o humano, tem aquele olhão preto. Sim. Né? Imagina. Que bizarro, cara. Eu não sei o que eu faria. Ô, vó, vou dormir hoje com a senhora, vó. Eu não vou dormir aqui na sala sozinho, não. Agora, ela falou que não aparecia há mais de 10 anos, cara. Que bizarro. Mas ela falou que um macaco adoece muito fácil. Vai ver, vieram, mutilaram as vacas e foram embora. Ele termina falando assim: até hoje, quando lembro, tenho a mesma sensação assustadora que tive quando a ouvi. Mas mesmo procurando ver, eu nunca vi absolutamente nada. Caramba. Enfim, abraço e continue com um ótimo trabalho. Pô, brigadão aí, Eric. Valeu, só pra lembrar Eric. que Eric não é o nome verdadeiro dele. É outro nome. Eu me pergunto, será que a avó dele é viva ainda? Pô, então, cara, Eric, Se pelo for, amor ele de podia Deus. gravar um áudio Se dela. sua avó for viva, cara, pelo amor de Deus, manda um áudio dela pra gente. Manda aí, Eric. Eu quero ouvir essa coisa do macaco branco. E me pergunta mais detalhes, né? Como é que era, como é que era o formato da cabeça, né? como é que... Se eles usavam roupa ou não, eles estavam pelados. Como é que, sabe? Tem mais detalhes. Sim. O Brasil quer saber. Isso aí. Você está ouvindo? Hangar 18. Seguindo aqui os Ocas, tem mais um e-mail, esse é bem curtinho, mas eu achei legal a gente ler aqui do Flávio Prado. Ele escreveu o seguinte, ó. Olá, saudações terráqueos. Muito bom a segunda parte do Chupacabras. Continue com um excelente trabalho. A única coisa que vocês esqueceram de mandar um salve. Hashtag chateado. Hashtag chateado. Então, um salve pra você aí, Flávio. Grande Flávio. Valeu, Flávio. Ele botou aqui, ó. Sou Flávio Prado, 28 anos, de Sarandi, do Paraná, formado em Ciência da Computação. Em breve, eu trarei alguns relatos do meu pai. Eu lembro que ele viajava muito e sempre trabalhou como vendedor. E ele sempre falava que avistava coisas estranhas no céu. Um grande abraço, sucesso. Valeu, abraço pra Flávio. você aí, Flávio. Obrigado pelo teu e-mail, pelo carinho. E manda sim o relato do teu pai aí. Até se for em áudio, melhor ainda. Uhum. Que a gente coloca aqui no programa. E aí é isso. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, assim como essa galera mandou, Manda pro hangar18podcast@gmail.com. É isso aí. Isso aí. Pode mandar, a gente lê todos. Nem sempre a gente coloca aqui, porque não tem tempo pra colocar todos. Sim. Mas a gente A vai gente responder. grava todos, Sim. mas na hora da edição, às vezes essa parte fica muito grande, o programa, a gente acaba cortando. Exatamente. Mas pode mandar que a gente lê todos os e-mails e a gente responde também. E é muito legal essa interação aí com vocês. Você está ouvindo? Hangar 18. Agora nós temos um relato da nossa super fã, nossa querida ouvinte lá das antigas, Mariana Lixa. Isso. Nossa, Ela viaja... quase todo dia, do trabalho pra casa, né? Ela viaja ouvindo o hangar. No carro, vira e mexe, faz um stories lá com a foto do rádio, mostrando o hangar tocando. Foi por isso que você até foi influenciado também no último episódio, colocar um radinho lá no começo. Pode crer,
Foi patrocinado by Mariana Lixa. Isso aí. Você que tá ouvindo aí, sempre que tem um programa diferente, tipo o do Carlos, sempre tem, a gente tenta colocar um easter eggzinho, né? É verdade. E a Mariana, ela mandou pra gente esse relato que ela conta coisas estranhas que aconteceram na infância dela. É, isso aí. Vamos ouvir então, bota aí, fala aí, Vamos ver. Mariana. Meu nome é Mariana, já faz algum tempo que eu acompanho os podcasts de vocês e eu acho que a grande maioria eu já ouvi mais de 4 vezes, né? Acaba sendo meu companheiro nas estradas e fica inevitável a gente ter a sensação de que tem mais pessoas que já passaram por aquilo que a gente passou. Então essa sensação de não estar sozinha é que me fez mandar um áudio para vocês. Quando e eu me lembro muito bem disso, eu tenho quase 40 anos e isso aconteceu quando eu tinha 11 anos, e eu me lembro até hoje eu conto a mesma história e eu ainda estou ensaiando uma possibilidade de fazer uma regressão para tentar conseguir lembrar um pouco mais, né, para tentar conseguir acessar um pouco mais do que foi passado. Mas quando eu tinha 11 anos, eu tive uma série de sonhos que duraram aproximadamente 10 dias consecutivos e seguidos, onde cada dia que eu acordava, eu tinha uma informação diferente. Os sonhos eram os mesmos, eu estava sempre no mesmo lugar, e era para mim aquilo era uma nave, né? E tinham as pessoas muito iluminadas, eram pessoas muito que tinham luzes muito fortes, de branco, com o cabelo muito claro, os olhos grandes, e a cada momento era me mostrado alguma coisa. Então eu me lembro de visitar laboratórios, eu me lembro de visitar protótipos de bases, eu me lembro de visitar protótipos de hospital, e eu tinha 11 anos, e eu morava no interior de Santa Catarina, isso na década de 80. Então eu não tinha acesso a cinema, eu não tinha lido nada de ficção científica e também não tinha internet, obviamente, né, para eu ter esse tipo de referência com aquela idade. E eu tive durante 10 dias esses sonhos consecutivos, sempre os mesmos sonhos com as mesmas pessoas, e quem me acompanhava era uma figura que para mim era masculina, com essas características. E a minha forma de comunicação com ele era sempre telepática, era mental. Ele não abria a boca, nem eu abria a boca, mas a gente conversava o tempo inteiro. Então, eram me mostrado várias coisas, e no terceiro dia eu comecei a relatar isso em casa. Eu comecei a relatar que eu estava tendo aqueles sonhos e cada dia eu relatava um capítulo diferente da história. E quando chegou no 10º dia, então, ele falou para mim que eu já tinha sido me colocado tudo que eu precisava, que eu precisaria decidir, que ou eu ficava na Terra, ou então eu iria embora com eles, mas que eu precisava decidir. E eu falei para eles que eu estava na escola e que eu não podia deixar a escola. E aí eles falaram para mim que eu era uma criança nessa existência, na minha matéria era de criança, mas que o meu comprometimento com aquela civilização, ela vinha de muito tempo atrás. Então, que eu era velha conhecida deles. Então, que eu poderia, sim, decidir se eu ficaria ou se eu ia embora, mas que isso era uma decisão minha. E aí, no dia seguinte, acordei e relatei isso para os meus pais. E aí, ali, a minha mãe começou a ficar muito preocupada. Aí ela conversou comigo e ela falou: se você não quer ir, você tem que falar para eles que você não quer ir. E aí eu lembro que ela me levou numa benzedeira que tinha perto de casa, porque ela achou que eu estava, né, tendo algum tipo de problema mental, alucinação ou algo do tipo, né? E quando chegou, então, naquele dia à noite, ali eu realmente falei para ele que eu queria ficar. E aí ele falou para mim, ele falou que então que ele ia embora, mas que eu não ia, durante muito tempo, eu não ia conseguir acessar parte das informações que tinham sido me passadas, mas que eu ia sempre lembrar com muito carinho daqueles momentos, e que ele estaria sempre comigo. E eu lembro dessa sucessão, são muitos detalhes e que eu lembro até hoje, tá? São
passado quase 30 anos, eu lembro exatamente, e conto sempre a mesma história, e eu consigo te explicar os 10 dias seguidos o que se passaram ali. Inclusive, recentemente, eu ainda conversei com meu pai sobre isso, e eu falei, poxa, vocês não acreditavam em mim naquela época. E aí meu pai ainda falou pra mim, não é que a gente não acreditava, é que você era uma criança de 11 anos e aquilo era muito estranho naquela época. Mas aquilo foi levado muito a sério pelos meus pais, pelo tipo de maturidade com qual eu relatava, né, as coisas. Enfim, eu estou ensaiando uma coragem para fazer uma regressão, para tentar acessar algum outro tipo de informação, ou até, enfim, até um pouco mais desse sentimento em relação a essa experiência, mas eu não tenho muita coragem, né? Porque para mim isso é algo que eu ainda tenho um certo... Não é um certo arrependimento, mas passado 30 anos, eu viro e mexo e me pergunto por que isso aconteceu e se eu realmente deveria ter tomado essa decisão. E o que teria acontecido se eu tivesse falado para ir, né? Então, é um pouco de curiosidade, com um pouco de nostalgia, com um pouco de sentimento bom, como esse ser sempre me falou que era o que eu sentiria mesmo. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, e agradecer justamente por compartilhar as histórias comigo, né? Porque é um ato isolado isso de eu ficar escutando os podcasts, porque daí eu vejo que outras pessoas passam por situações parecidas, de graus maiores ou menores, e essa sensação de que a gente não está sozinha e de que não é loucura, né? Que outras pessoas passam por isso também e têm esse tipo de experiência, é bem reconfortante. Então, um beijo para vocês. E aí, Riba, o que você achou aí do relato da nossa amiga? Cara, eu achei bizarro. E assim, sabe o que me lembrou esse ser que ela falou que via no sonho? Aqueles alienígenas daquele filme do Nicolas Cage, Presságio. Lembra que os alienígenas vinham falar com o garoto, só que eles não mexiam a boca, não saía a voz? Sim. Falavam em pensamento, né? Bizarro, né? É um negócio estranho, porque ela falou sobre isso, que a mensagem que ela recebeu uma criança não teria talvez capacidade de inventar ou pensar naquilo, que foi uma coisa muito que os pais dela disseram adulta, que ela tinha muita né? maturidade, uma mensagem tão... Sim. Uma mensagem muito profunda pra uma criança, assim. É estranho. Cara, tem coisas que né, no sonho, né, que ainda não se entende perfeitamente o que é um sonho, né? Tem coisas de... Será que no sonho a gente realmente consegue abrir algum tipo de canal, alguma coisa que consiga ter comunicação com outros seres? Ou será que é tudo na nossa cabeça? Porque a nossa cabeça também é foda, né? Mas assim, o que me assusta nessa história dela é a recorrência, né? Porque assim, ao longo da sua vida, você lembra de algum sonho que você teve que aconteceu uma vez ou duas vezes? Sim, mas não algum sonho que você... tempo. Mas um sonho que fosse tipo uma série do Netflix. Não. Que fica tendo parte 1, parte 2. O dela foi mais ou menos isso, né? Foi recorrente e tiveram fases, né? Foram 10 dias tendo o mesmo sonho, né? E isso aqui é muito estranho pra mim. É bem estranho. Esse negócio da paralisia de sono que a gente fala às vezes, eu tava até vendo um programa antigo do Fantástico, que eles pegaram algumas pessoas e fizeram um teste. As pessoas que têm paralisia, que conseguem se projetar, né? Fizeram um teste que era o seguinte: vou botar aqui alguns objetos em outra sala, em outro andar, e você não vai saber o que é, e você vai se projetar e vai tentar atravessar a parede e ver o que tá acontecendo lá em cima. Eles conseguiram acertar, cara. Caraca. Estranho, né? Então, você já ouviu falar, tem uma teoria de que quando você dorme, não sei se com todo mundo ou se com algumas pessoas, a sua alma sai do corpo e viaja, vai pra algum lugar, sei lá, que eu não sei onde é. Mas eu já vi algumas teorias sobre isso. Sim. Eu não sei se seria a mesma coisa. Assim, realmente, você pode falar, a pessoa sonhou. Ou foi alguma coisa que... Só, cara, que assim, como ela falou, ela não tinha referência externa. Discernimento, ela não tinha uma criança, não tinha esse vocabulário, ela não tinha... por exemplo, imagina um nativo de uma ilha no meio do Oceano Pacífico, que nunca viu um avião, o cara vai sonhar com um avião. É basicamente isso, né? Então, essa parte do relato é que realmente me intriga, assim. E é o que você falou, a gente não sabe até que ponto... É a mente. É a mente mesmo. Mesmo de criança. Sim. Ou realmente tem alguma coisa estranha. Realmente tem alguma coisa estranha, né? É bizarro. E assim, é engraçado. E também, eu
eu acho estranho, né? Você tem esse ser e fala assim, olha, você quer vir com a gente, né? Sim. Isso me lembrou um trauma meu de infância. Que eu posso contar aqui bem rápido. Minha mãe, quando eu era criança, minha mãe era espírita por causa do meu avô. Meu avô também era espírita. Só que meu avô era evoluído e tal, e aí minha mãe acabou seguindo um pouco. Hoje em dia ela não segue mais e tal, mas quando eu era criança ela ia no centro. Minha mãe também é centro espírita, né? Kardecista. E só um aspas aqui. E minha mãe tava falando comigo outro dia assim, você sabia que o espiritismo tem a ver com ufologia? Minha mãe começou a estudar. Pode ser que tenha, né, cara? Pode sim. ser que tenha. Assim, tudo é possível, cara. Tudo é possível. Mas fala aí. Então, aí minha mãe ia no centro quando eu era garoto. E eu odiava, porque o centro era na terça-feira. Putz, tô querendo brincar. Não, cara, eu queria ver Vivo Gordo, que era o programa de humor do Jô Soares. Mas enfim, o trauma não é relacionado ao Jô Soares. O trauma é que é o seguinte: tinha uma amiga da minha mãe que ela recebia um espírito de uma criança. Só que eu tinha, sei lá, 7 para 8 anos de idade. Eu não entendia esse conceito de vir um espírito e entrar no corpo de alguém. Lógico. Eu não tinha essa noção, não sabia. Só que pra mim eu achava legal porque eu ia no centro e a amiga dela baixava um espírito de criança e ela saía catando brinquedo, me dava doce pra comer e eu achava irado, achava que era um adulto brincando comigo. Quando na verdade não era um espírito de uma criança que entrou nessa moça que era amiga da minha mãe. E aí teve um dia, cara, que aconteceu um negócio estranho, foi o seguinte, o trauma é exatamente aí. Foi um dia desse que eu fui no centro, aconteceu a mesma coisa que acontecia sempre, porque sempre que essa moça tava perto de mim, descia um espírito de criança. Queria brincar comigo. Deve ser um banda. Era um banda. E aí, cara, teve um dia que esse espírito era um espírito de uma menina. O espírito chegou pra minha mãe, o espírito, né, encarnado na mulher, na amiga da minha mãe, chegou pra mim e falou assim: eu gosto muito dele. Posso levar ele pra brincar comigo? Aí minha mãe falou: pode sim. Quando minha mãe falou isso, cara, veio uma terceira pessoa que trabalhava no centro, interferiu assim, meio que nervosa, e falou assim pro espírito da menina: não, ele não pode não, que amanhã ele tem aula. E aí eu escutei a mulher falando pra minha mãe assim: olha só, se ela falar isso de novo, pedir pra levar ele, você tem que dizer que não, porque senão ele pode morrer. Eita caramba. Que parada sinistra. Bizarro, né, cara? E, puta, eu fiquei com um cagaço absurdo na época. E aí, cara, eu passei a ter um pouco de medo, assim, sabe? De lógico. espiritismo, quando era criança, isso. E eu convivi minha infância praticamente inteira com o centro, né? Com o espiritismo e tal. Mas onde eu queria chegar é o seguinte: isso é meio parecido com o que a Mariana falou, que o ser falou chamou ela pra ir embora da Terra. Tem uma história dessa famosa que eu li num livro sobre projeciologia muito tempo atrás, que contava também que teve uma menina, uma jovem, 17 anos, que começou a estudar sobre isso, projeção astral, e ela começou a ser, todo dia ela saía do corpo e tudo mais, ela começou a se reunir com pessoas que também faziam isso. Teve um certo momento que todo mundo estava se reunido, fazendo sua projeção ao mesmo tempo, né, como se fosse uma reunião, assim, todo mundo deitado, se projetando, e lá nesse mundo astral, essa menina falou assim: gente, eu não vou voltar não. Aí a pessoa: não, você tem que voltar pro seu corpo, né, não sei o quê. Não, eu tô bem, eu vou ficar por aqui. Caramba. E aí, como assim? Vai ficar mesmo? Não, vou ficar mesmo. Fica tranquilo que tá tudo certo. E aí todo mundo voltou e ela tava morta. Caramba, que bizarro. Tipo assim, como se fosse, parada cardíaca, assim. O coração parou de funcionar, todas as funções pararam. Caraca. E aí, acho que entra no ponto que a sua mãe falou, né? Que pode ser que a ufologia tenha ligação com o espiritismo. Pode ser. Não, o próprio Chico Xavier fala isso, sim, né? Agora, será que, por exemplo, esse espírito que me chamou quando era criança, que estava encarnado numa pessoa, será que ele poderia ser um alienígena? Não sei. Será? Posso estar falando uma besteira do mundo aqui. Mas pode ser que tenha alguma relação. A gente não sabe. Eu acho, assim, de verdade, até um pouco meio ruim da parte deles, né, chamar você pra ir, ou chamar ela pra ir. Bom, vem comigo, deixa sua mãe aí sem filho. Não, uma coisa meio, sei lá, cara. Faz sentido, assim, porque, sabe, é uma coisa meio maldosa, assim, de você pedir pra Mas é que tá, a gente já falou disso. Pode ser que ele não tenha noção de maldade que a gente tem. Concepção, entendeu? Pode ser que ele não realmente veja isso. Pode ser que ele não seja apegado às coisas que a gente tem apego, por exemplo. A matéria, né? Tipo, e isso aí é só um corpo, você vir com a gente não significa nada. Exatamente. E aí não entende isso como maldade, por exemplo. Mas vai saber. É um pouco inocente da parte dele não saber que a mãe vai ficar em prantos tendo um filho morto, né? Mas ele acha que, tipo, isso é ok, porque é um corpo humano.
Tem um filme Só- de terror que é sobre isso. Tu já viu aquele Insidious? Não conheço. Que é isso, vou dar a sinopse aqui rapidaço. É um garotinho que ele faz viagem astral quando dorme. Só que acontece o seguinte, numa dessas viagens astrais que ele fez, o espírito dele não conseguiu voltar, se perdeu, e o moleque entrou em coma do nada. Do nada o moleque entrou em coma e os pais não sabiam por quê. Só que na verdade era o espírito do menino que saía enquanto ele dormia. E aí, cara, nessa que o espírito não conseguiu voltar, o corpo virou uma casca vazia. O moleque tava vivo, mas era uma casca vazia. E aí começou a juntar um monte de espírito em volta tentando encarnar no Tentando corpo do nele. moleque. É. Caraca. Inclusive um demônio que tinha lá. Caraca. É bizarro esse filme, cara. Mas enfim, não tem muito a ver com o que a gente tá falando. É, É mas, interessante. assim, é interessante. Inclusive, Zoucas, só pra fechar aqui, a Mariana até mandou um outro áudio sugerindo uma pauta pra gente, que é pra falar sim, sobre da linha ginástica. linha ginástica. É um tema legal. Inclusive, essa semana saiu uma reportagem nova sobre linha ginástica. Ah, é? Parece que eles descobriram, botaram um drone Uhum. e fazendo um scanner 3D lá da região. Aham. Eles descobriram novos desenhos que eles não tinham ainda catalogados. Caramba. E que parece que esses desenhos são de 1000 anos antes daqueles desenhos que a gente conhece. E aí fica um bizarro. pouco estranho, porque 1000 anos antes não teria ninguém ali, não teria. Olha aí. É uma coisa assim, não teria como ser feita, então entra um pouco de mistério também nessa parte. É. Né? Mas a linha ginástica é um tema bem legal. Cara, eu não sei se é porque a gente só fala disso agora ou se realmente tá acontecendo alguma coisa, assim. Que eu tenho visto muita coisa acontecer agora, assim, de relacionada à ufologia, Muito. Tá bombando. avistamento pra caramba, assim, É. eu tenho visto muita coisa. Com certeza. E cada hora tem uma notícia nova, tipo o negócio da NASA que eu falei no início, que os caras fotografaram um OVNI lá na superfície de Marte. Sim, tá toda hora. Toda hora tem uma coisa, será que tem a ver com a data limite? Será que tá por estar chegando são sinais? É, sei lá, vai saber, né? É. Enfim. Então é isso, Mariana, obrigado pelo teu áudio aí. Desculpa a gente ter demorado a colocar aqui no programa. A gente tava aguardando pro momento certo. É isso aí. Valeu, um beijão, Mariana. Valeu. Você está ouvindo Hangar 18. Então vamos lá, o assunto principal de hoje foi um vazamento de documentos que o pessoal tá falando aí que é o vazamento mais significativo de documentos relacionados aos OVNIs em muitos anos, né? E que dirá, talvez, o mais importante de todos os tempos. O pessoal tá falando que talvez seja só o começo, seja só realmente a ponta do iceberg. Isso. E tem muito mais coisa ainda por vir. A gente está falando de documentos que foram de uma conversa, uma reunião que aconteceu entre um almirante chamado Thomas Ray Wilson e um outro cientista chamado Eric Davis. O Thomas Ray Wilson, ele, além de almirante, também foi diretor da Agência de Inteligência de Defesa de 99 a 2002 e antes disso serviu como diretor de inteligência para os chefes de equipe conjunta, que é a tal da G2, né? Que é uma sigla para um cargo que mostra que o cara tem uma patente, uma moral muito grande nos Estados Unidos. Isso. Ele serviu como diretor de inteligência para os chefes de equipe conjunta. Além disso, a equipe do Wilson é composta por militares sêniores, né? Gente, tipo assim, já no... Isso. Que já chegou no máximo No da carreira máximo. militar, né? do Departamento de Defesa americano e atuam como conselheiros para o presidente dos Estados Unidos com relação à defesa do território nacional. Então eles tudo que é qualquer ameaça que tenha, o Isso. presidente chama essa galera para conversar e debater sobre esse assunto. Os caras funcionam como se fossem conselheiros do presidente americano, né? Qualquer coisa que ameace território nacional, essa galera é acionada e deve ter uma reunião lá e aí os caras fazem estratégia de guerra ou enfim. E aí, enfim, o que a gente imagina é que como era uma ameaça que não estava vindo de outro país, teoricamente, né, baseado nesses documentos, era algo que vinha de fora da Terra, não foi diferente, né? Esses caras foram acionados e o Thomas Wilson, ele foi líder desse grupo, né? Durante algum tempo.
Essa conversa que ele teve com o Eric, só pra deixar claro, o Eric Davis, ele é um cientista e ele é um entusiasta da ufologia. Nos anos 90, ele foi membro do Instituto Nacional de Descobertas Científicas, cujo dono não era nada mais, nada menos que o Robert Bigelow, que era o cara que também é um bilionário que comprou o rancho Skinwalker. Isso. O rancho Skinwalker, todo mundo sabe que é um rancho mais sinistro que Não que confunda com o rancho Skywalker. porque o Skywalker é outra coisa. O rancho Skinwalker é onde tudo acontece, né? Tem fantasma, tem pé grande, tem lobisomem, tem Chupacabra. ET. Tudo que você possa imaginar acontece no rancho do cara. Ele comprou pra poder estudar o rancho. Isso. Você imagina. O Skinwalker em si é uma lenda indígena, né? Uhum. Dizem que é um espírito que anda num corpo em decomposição de um animal ou de qualquer outro bicho, assim. Ele consegue se transformar em qualquer coisa. Por isso que é Skinwalker, né? Ele anda na pele de outra coisa. O instituto onde o Eric Davis trabalhava, que é esse que eu falei agora, que é o Instituto Nacional de Descobertas Científicas, basicamente trazia os casos inexplicáveis à luz da ciência. O que é uma raridade, né? Você pegar uma coisa que ninguém sabe explicar e coloca para os cientistas estudarem. Esse era o objetivo deles. Um dos mais famosos casos que eles estudaram foi lá no rancho Skinwalker. E o Dr. Davis, né? O Eric Davis, era muito próximo a um outro doutor chamado Hal Puthoff. Esse cara também era conhecido por trabalhar secretamente para os casos ufológicos viessem realmente à tona e aparecessem. Você está ouvindo? O ponto principal é que o Eric Davis não é apenas um cientista, mas um cientista com profunda apreciação sobre abordagem e assuntos sobre os OVNIs. Ele, através da sua associação com pessoas como Bigelow e o tal do outro Dr. Puthoff, que claramente também tem acesso, né, a esse tipo de assunto, pelo menos de tempos em tempos, conseguem ter contato com esses indivíduos mais poderosos ainda, como o almirante Thomas Wilson. Então essa reunião que aconteceu, da onde saíram esses documentos, que foram 15 páginas no total, foram escritas pelo Davis depois dessa reunião que ele teve com Wilson em outubro de 2002. Elas falam a respeito de uma série de eventos que aconteceram durante a primavera de 97, quando Wilson ainda era vice-diretor de inteligência do Estado-Maior. Então, assim, foi uma reunião que teve falando sobre eventos de 97. Uma coisa dentro da outra. É tipo um Inception, sacou? Isso, é porque, assim, esses documentos que vazaram, eles são basicamente de documento mesmo, só tem uma carta, né? Sim. Tem uma carta lá que foi enviada pro Eric. O restante desses documentos é um diálogo que eles tiveram numa reunião que foi documentado de alguma forma. Foi transcrito, né? Eu não sei se foi o Thomas Wilson que documentou. Sim. Porque esses caras, quando tem reunião, eles fazem anotações, né? Tudo que é dito fica lá, fica guardado. Sim, o que aconteceu durante essa reunião foi uma discussão de grande importância e dizia respeito nada mais, nada menos que uma confirmação da existência de programas profundamente secretos para estudar a tecnologia alienígena. Isto é, alienígenas extraterrestres, a sua nave, a sua tecnologia, o meio de voo, o meio de transporte e tudo mais. Isso. Como todo mundo sabe, alegações e mais alegações foram feitas ao longo de muitos anos sobre isso. A gente já até discutiu mais ou menos sobre isso anteriormente, sobre outros documentos vazados, né? O próprio documento do Majestic 12 tem relação com isso. Mas, ao contrário do Majestic 12, as pessoas não estão desacreditando. Porque no Majestic 12 veio muita gente criticar falando que poderia ser falso. Né? Sim. Mas esse tem uma autenticidade maior. As pessoas estão falando que realmente é verdadeiro. Sim. E até pelas pessoas envolvidas também, né? Sim. Que tem muita credibilidade. Sim. A gente precisa, lógico, saber que essa declaração não veio direto do presidente, nem diretamente do próprio tal do almirante Wilson. Isso. No entanto, é uma série de documentos que veio de um cientista famoso e do Richard Dolan, que também é um pesquisador. Que então, foi o cara que vazou esses documentos, exatamente. Né? O Richard Dolan. Né? Você está ouvindo? Esse cara que a gente acabou de citar, o Richard Dolan, que foi o cara que vazou essa conversa, esses documentos e tudo. Ele é um cara que... Ele é um autor americano, historiador, editor. Certamente ele já editou alguns livros, né, algumas publicações. E ele é um analista de teoria de conspiração e que envolve OVNIs também. Né? E assim como os outros dois que a gente citou, ele é um cara que é entusiasta, né, desse tipo de assunto. Só pra gente fazer um overview bem rápido sobre essa história
história toda desses documentos vazados, que eu acho que é importante, isso é basicamente um assunto que a gente já abordou aqui em alguns episódios, no Blue Book e no episódio sobre o Bob Lazar. O que acontece é o seguinte, o Black Budget, a gente já citou, mas vale citar novamente, ele é um dinheiro que, por exemplo, você paga imposto, tá? Parte desse imposto vai para esse Black Budget, que é uma grana que o governo já arrecadou em forma de imposto das pessoas que pagam. E esse dinheiro... Parte do dinheiro vai para programas para asfalto, exato, para programa social, tudo mais. Exato. Mas uma parte desse dinheiro ninguém sabe para onde vai. Uma parte considerável, significativa, né? Sim, bilhões. Exatamente. E o governo não abre que tipo de coisa que eles estão fazendo com esse dinheiro. Esses documentos que falam sobre esses programas especiais que existem para investigar, fazer engenharia reversa, teoricamente é para onde iria parte desse Black Budget, né? Que é o dinheiro que as pessoas que pagam imposto não sabem. Tem uma galera fazendo pressão no governo americano para saber para onde está indo o dinheiro, né? Porque se você parar pra analisar os Estados Unidos, a gente tem aquela idealização, né, do sonho americano, que é um país que tem muito dinheiro, mas se você for parar pra analisar, tem muito problema também, problema de saúde, por exemplo. Não existe saúde pública nos Estados Unidos. Se você se machucar, sofrer um acidente, você vai pro hospital público, vão cuidar de você não vai morrer, mas em compensação você vai ter uma dívida pra vida. Se você não tiver plano de saúde, você vai se ferrar, porque você vai ter que pagar aquilo ali em algum momento. Sim. Né? Então, e aqui no Canadá é assim também. Só que a diferença é que o governo paga a saúde pública. Sim. Então, se você tem direito à saúde pública, a gente já citou aqui também, você vai pro hospital e aí a saúde pública, o hospital ele é público/privado, e aí você vai lá, o hospital manda a conta do seu tratamento pro governo, o governo paga. É basicamente isso. E aí as pessoas que pagam imposto nos Estados Unidos querem entender porque faltam algumas coisas no serviço público, em compensação tá indo bilhões para coisas que eles não fazem ideia do que é, né? E é uma cobrança válida, né? Com certeza. Você quer saber para onde vai ser o dinheiro. Com certeza. A gente deu uma volta para explicar isso, mas é legal para entrar no contexto da história e por que isso gera polêmica, né? Nos Estados Unidos. Você está ouvindo? E aí, Zoukas, lá em 16 de outubro de 2002, o Thomas Wilson e o Eric Davis, eles tiveram uma reunião atrás do prédio da AT&T. Fala um pouquinho pra gente sobre essa empresa. AT&T é o prédio onde trabalhou o Bob Lazar, que tem um setor de projetos especiais e fica dentro do terminal, de um dos terminais do aeroporto de Las Vegas. Isso. E falavam que esse aeroporto onde saíam os funcionários da Área 51. O Bob Lazar dizia que o salário dele via da AT&T, que era uma empresa de tecnologia e projetos estranhos. Não, e aí a gente já imagina para onde vai parte da grana do Black Budget, né? Pode ser que vai para AT&T. Vai para empresas terceirizadas que são contratadas, os caras não são militares, mas eles fazem parte lá de vários projetos, inclusive esses que teoricamente têm a ver com alienígena, né? Provavelmente tem cláusula contratual que o cara não pode vazar informação nenhuma. Sim. Né? E isso se estende para a empresa enquanto corporação e para o funcionário. Né? E qualquer lugar que você vai trabalhar, você assina lá um NDA, né, para dizer que para você não vazar informação privilegiada para concorrência. É a mesma coisa, só que em níveis muito maiores, né? E aí é o seguinte, cara, o Eric e o Thomas se encontraram atrás desse prédio dessa empresa. E aí, cara, eles marcaram às 10 da manhã e o Thomas chegou atrasado. Nesse documento que existe sobre essa reunião, eles mencionam nível de detalhes. Até o fato do cara ter sido atrasado. O cara se atrasou 10 minutos e tem nesse documento lá. E aí, cara, quando o Wilson chegou lá, o almirante Wilson, ele chegou com alguns oficiais da Marinha que estavam uniformizados e ele estava de terno. Ele não estava como militar, né? E aí tinha, pelo que eles citam, tinha um tenente, um comandante, ou seja, só cargo alto, né? Que eram os caras que estavam acompanhando ele nesse dia. E no volante tava lá um soldado raso. O recruta zero lá estava sentado no volante. E aí se cumprimentaram e tal, deram boas-vindas. Eles sentaram na parte de trás do carro e conversaram até 11h20 da manhã. Por mais de uma hora eles ficaram conversando lá. E os oficiais que estavam juntos, eles saíram e voltaram para esse prédio, para uma reunião, né? Para uma outra reunião, para tratar de outro assunto que estava tendo nesse mesmo dia lá. E é o seguinte, o Thomas chegou pro Eric e falou assim, assim que vi seu currículo, cópia da sua identidade militar, pedidos da Força Aérea e documentos físicos que o Rich me deu, que ele
tá referenciando um outro oficial, né? Eu soube quem você era, somei 2 mais 2 e descobri. Você não vai querer falar sobre o meu histórico de carreira. Aí o Eric falou, não, na verdade não. Ou seja, ele não estava interessado, né? Em saber do histórico do Thomas Wilson. Acho que até porque ele sabia que o Thomas Wilson é um cara, tipo, na alta Sim, patente. já era um cara Se conhecido eles no ficarem meio. falando do histórico dele, vai ficar o resto sim. da tarde, né? Sim. Falando todas as feitos do cara. Aí ele tá dizendo aqui, ó, o Thomas Wilson falou em seguida. Eu fiz outra ligação por telefone com Oak Shannon no outono. E aí, estima-se que foi em agosto ou setembro de 99 essa ligação. Como ele falou outono, e aí por aí você pode imaginar qual é o mês, né? Eu acredito que seja setembro. Né, dependendo do lugar lá que ele estava. Ele tá dizendo aqui que o Thomas Wilson, ele disse que ele era um grande fã desse cara, do Oak Shannon, e que eles serviram juntos algum tempo atrás, antes até que ele fizesse parte do laboratório de Los Alamos. Aí, Zoucas, eu vesti a minha capa do Stalker. O que eu fiz? Eu entrei no LinkedIn e digitei o nome desse cara no LinkedIn, do Oak Shannon. E eu achei o perfil do cara lá, cara. E aí eu vou falar pra vocês aqui o que eu achei. Se você botar no LinkedIn o nome dele aí, você vai achar também. Cara, ele era Program Manager, era gerente de programa do laboratório de Los Alamos. Isso tá confirmado lá na página dele do LinkedIn. Mas é engraçado que não tem foto, ele não botou foto nenhuma no perfil dele lá. A gente sabe que Los Alamos é um lugar que acontece muitas coisas estranhas. Ele trabalhou em Los Alamos por quase 12 anos, por 11 anos e 8 meses, para ser mais exato. O cargo dele lá, o cargo que ele descreve de carreira dele é o seguinte: líder de grupo e gerente de programa para tecnologias especiais. Ou seja, tecnologias especiais você pode imaginar qualquer coisa, né? Desde tecnologia nuclear ou tecnologia de guerra e até alienígena. Engenharia reversa. Exatamente. É só juntar as pecinhas, né, do quebra-cabeça. Você está ouvindo? Aí o Thomas Wilson continuou falando dele, ó. Ou que eu conversamos por 2 horas. Ele queria me convencer a falar. É o que ele disse a Will Miller em junho de 1997. Aí ele tá citando a reunião que o Oak Shannon teve com o Will Miller em 97 sobre esses assuntos. E aí o tópico dessa conversa do Oak Shannon com o Will Miller foi exatamente OVNIs e sobre a questão do Majestic 12. Aí nesse momento o Eric Davis perguntou pro Thomas, e aí, mas o que foi dito nessa reunião? Aí ele falou, Thomas Wilson começou a falar, confirmado. Na reunião tava o Miller, o Mitchell e o Greer. O Stephen Greer, que é o nosso famoso cara do documentário do Netflix lá e líder do CF5. E o Mitchell, que é o Edgar Mitchell, astronauta da Apollo 11. Exato. Eles foram para uma sala de conferência do Pentágono, segundo o almirante Thomas Wilson. E um outro almirante estava nessa reunião também, que era o almirante Mike Crawford. E tinha um general chamado Pat Hughes, que também estavam presentes lá no dia. A data dessa reunião, falando sobre OVNI no Pentágono, foi em abril de 1997. O Mitchell confirmou que a data exata da reunião foi 9 de abril. E depois disso os grupos se separaram, tiveram a reunião lá, e o Miller e o Wilson conversaram em privado por 2 horas sobre a questão dos OVNIs e do Majestic 12. Além de Roswell também, né? Isso, Roswell, naves alienígenas que se acidentaram e os corpos que foram recolhidos e até mesmo encontros com seres de fora do planeta. Só que nesse documento ele fala com seres de fora. E até em inglês ele fala Foreign Government Encounters. E aí é o seguinte, o Thomas Wilson fala assim, ó. Sim, o Miller fez perguntas sobre o Majestic 12 e o OVNI acidentado, que é referência a Roswell, né? E foi confirmado através de uma ligação para Miller no final de junho de 97. E confirmou que o Miller estava certo. O Majestic 12 é uma organização real e que trata desses assuntos também. E aí o Eric perguntou, mas aí, o que você disse? Aquilo que eu procurei, que eu fui atrás, eu descobri, eu achei. E com quem eu falei, eu não posso dar nomes das pessoas com quem eu falei sobre isso. E é isso. E aí o Eric perguntou, eu mostrei a carta de Miller com a data de 25 de abril de 2002. Por favor, você pode avaliar? Thomas Wilson respondeu rindo, né? Aí ele falou, eu não contei tudo ao Miller. Parece que rolou uma força-tarefa no Pentágono, um esforço, né, militar, para juntar documentos sobre essa questão dos OVNIs e de Roswell e tal. É isso que ele está citando aqui. O Miller pode tentar educadamente adivinhar quem tem equipamentos alienígenas, se referindo a empresas terceirizadas. Então isso dá a entender que algumas dessas empresas... Sim. roubaram alguma coisa de lá. Não, acho que não foi roubado não. Acho que foi o governo pegou essa tecnologia e sem falar para o que era, ele chegou e falou assim, a gente tem uma tecnologia aqui e eu quero que você entenda e quero que você replique ela. Era feito fora do ambiente militar, essas pesquisas? Sim. Eles pegavam assim, a gente tem esse aparelho aqui,
tá? A gente não vai dizer pra você da onde veio, não vou falar se é chinês, se é russo. A gente tem esse aparelho aqui, eu quero que você entenda e faça... É inteligente isso, né? E aí os caras acho que pegavam aquilo ali e falavam assim, beleza, pra eles estavam tentando entender uma tecnologia que poderia ser de um inimigo. Entendi. Mas em nenhum momento eles falam de ET. Então eles tratavam como se fosse realmente um aparelho normal. Como se tivessem pegado de outro país, por exemplo, numa situação de guerra. Sim, isso aqui é uma... E aí dá para os caras analisarem. Chinês. A gente não faz ideia como é que funciona, a gente quer entender como é que funciona e quero que vocês repliquem ele. Faz sentido até. E aí a empresa terceirizada é ótimo, porque você tem um bando de gente trabalhando com um produto que eles não sabem o que é, então... É verdade. E você tem um bando de cientistas lá trabalhando para a empresa, que vai ter a curiosidade no máximo para poder pesquisar esse tipo de coisa, né? Foi daí, eu já até falei sobre isso, dizem, né, que foi por conta dessas pesquisas de empresas terceirizadas que hoje em dia a gente tem várias tecnologias, como, por exemplo, laser, né? Eu já falei sobre isso. Fibra ótica, o Kevlar, né? Que é... Entre outras coisas. Capa do Batman. Muitas outras. Visão noturna também. O Kevlar é usado em colete à prova de bala também, isso, né? É pra isso. E visão noturna também. Infravermelha, né? Então, dizem que foi disso aí que se originou várias outras coisas. Que bizarro, faz sentido, né, cara? Porque por mais que o cara não consiga pegar uma nave alienígena e consiga fazer funcionar ou reproduzir aquilo ali, muita coisa o cara deve aprender no processo, né? O cara não entendeu como é que funciona a nave, mas ele conseguiu pegar uma parte da nave e conseguiu entender aquilo. Que nem, por exemplo, vamos supor que não exista computador e o cara pega pra fazer uma engenharia reversa, o cara vai tirar uma série de coisas dali pra fazer outras. Conseguiu tirar o LED dali. Tem o computador inteiro, mas ele conseguiu entender como é que funciona o LED da luzinha. Aí o cara começa a industrializar a lâmpada. A partir disso. Pra vender, Você está ouvindo E aí foi isso, cara. O Thomas falou que o Miller sabia de empresas que tinham o hardware alienígena ainda, né? Mas como você falou, eles provavelmente não faziam ideia, né? E aí é o seguinte, ó, eles mudaram de assunto. O Eric falou que o Oak Shannon deu boas referências do Thomas Wilson pra ele. Que ele era um team player, né? Que era um cara que jogava... Jogava junto. Exatamente. Tamo junto e misturado. E dizia que ele ficaria calado, sem contato com a mídia, e obedeceria todas as restrições. Que aí é o que a gente citou, do cara não poder abrir o que o cara tá realmente fazendo, né? E ele tá dizendo, eu não fazia parte do governo ou tinha credenciais, que é aquele classified, né? Que o cara pode ter acesso a outras coisas. Tipo o Bob Lazar tinha credencial para entrar nos laboratórios de Los Alamos, por exemplo. E dizia que confirmou que ele tinha excelentes referências pessoais e profissionais. E aí, vendo isso, a gente vê que devia ter um filtro absurdo, né, pro cara trabalhar num projeto desse. Com certeza. Os caras deviam fazer uma investigação da vida do cara num nível, assim, absurdo, até por questão de segurança, né? O cara, imagina, o cara vaza uma parada dessa, que foi... Não foi por conta dele, né? Exatamente. Mas eu soube que pegaram esse Wilson, né, e botaram ele contra a parede, porque parece que ele teve essa reunião com o Steven Greer, com o Edgar Mitchell, né, com o próprio Eric Davis, e não era pra ele ter tido essa reunião, né? Ele falou coisa que não deveria. Entendeu? Exato. Você está ouvindo Resumindo, cara, eu acho que são 15 páginas de documento, né, que foram vazados. Eu acho que não vale a gente ler o diálogo aqui dos caras, a gente lê o início pra dar um overview, né, sobre esse assunto. Mas basicamente é isso, né? São os militares falando sobre... A gente tem referência de Roswell nesses documentos. Sim. Que os caras confirmando que houve alguma coisa. Que houve um acidente e teve um grupo especial que foi lá pra recolher tudo isso e acobertar. E é basicamente isso. E junto disso tudo tem um monte de civil envolvido. Empresa terceirizada. Dinheiro que ninguém sabe de onde. Exatamente. Esse caso, pra ufologia, assim, é uma coisa muito importante, porém...
Eu acho que, como você falou, não tá tendo a importância que deveria atualmente, né? E como tudo hoje em dia acaba meio que se perdendo, né? No meio do cotidiano, porque de outras coisas que vão acontecendo, porque né? a galera mesmo quer foto de disco voador. A verdade é essa. Sim, sim. E documento por documento pode ser fake. A gente tá falando sobre isso aqui antes de gravar, né? Só que assim, o que o pessoal fala, as pessoas que estudam sobre o assunto, falam que esse documento é diferente porque veio de fontes muito confiáveis, né? Como o tal do Richard Dolan. E o próprio Eric Davis também, que é um cientista que apoia a causa ufológica. O que é estranho, né? Você pegar um cientista que quer provar que os UFOs são reais e ele que veio com esse documento. Sim. Né? Sim. Mas na verdade, o tal do Richard Dolan que tirou dele, pelo que eu entendi. Foi o Richard Dolan que despegou do Eric Davis sem o Eric Davis mesmo querer ou saber sobre. Foi o que pareceu pra mim. Entendeu? Sim. Não foi uma coisa combinada. Possível. Não foi uma coisa combinada assim. O Richard Dolan falou assim: pô, me passa esses documentos aí. Não, o Richard Dolan conseguiu de alguma maneira, hacker, não sei, pegou isso sem o Eric saber. Apesar do Eric ser um cara que apoia a causa ufológica, né? Sim. É assim também, você pode pegar esse fato também, né, desse vazamento e falar, pô, isso é muito conveniente, porque o cara publica livro, o cara tá enfiado nesse monte de coisa aí, documentário do Discovery sobre Skinwalker Ranch e outras coisas, entendeu? Você pode levar pra esse lado também e falar, pô, isso aí tá meio tendencioso, assim, sabe? Será que daqui a pouco o cara vai lançar outro livro aí sobre isso? Mas pode ser que seja verdade também, né? E tudo que a gente vê é relacionado a esse assunto, que o governo americano interfere, e eu não sei se acho que eu te mandei um vídeo, cara, que é até legal comentar. Se você entende inglês aí, coloca no YouTube, bota Will Smith e bota reunião na Casa Branca em inglês, né? Bota White House Meeting, Obama, alguma coisa assim. Você falou sobre isso. Eu falei com você sobre isso. Ele foi na Casa Branca visitar o Obama com a família. Foi ele, a esposa, o filho, o Jaden, né, que é famoso, faz filme. E o Jaden era moleque, ele tinha, sei lá, 12 anos. Era mais ou menos por aí. E aí o Jaden falou pro pai dele, pro Will, né? Falou assim, pai, a gente vai na Casa Branca amanhã. Eu vou ter que perguntar ao presidente Obama sobre os alienígenas. Aí o Will Smith falou, não, você não vai fazer isso. Você vai me deixar envergonhado na frente do presidente. Se você fizer isso, você vai sofrer as consequências. Aí beleza, foram pra lá, isso o Will Smith contando essa história, né? Chegaram na Casa Branca, aí tá lá o Obama mostrando lá os salões e tal, as salas de reunião e não sei o quê. E o aí Jaden... foram pra sala a principal. Né? Foram pra sala principal de reuniões lá, da Casa Branca. O e salão aí, oval, não é isso? Agora eu não lembro. Eu não acho que é salão oval. Aí o Jaden começou a puxar o pai dele, o Will Smith, e falou assim, pai, se eu perguntar, qual vai ser a minha punição? Qual é o castigo? Ele, não, cara, cala a boca, você não vai perguntar nada. Aí o Obama percebeu que o Jaden tava ensandecido, puxando o pai dele pra falar alguma coisa. Aí o Obama interrompeu a conversa na hora e falou, eu sei o que você tá pensando aí. Os alienígenas, né? Eu vou te falar então. Aí o Obama falou o seguinte, eu não posso confirmar nem negar a existência de extraterrestre. Mas se aconteceu uma reunião pra discutir o assunto extraterrestre, essa reunião foi nessa sala. Aí o Jaden ficou maluco, começou a gritar. I was at the White House with my family, and we were getting a tour, and Barack and Michelle and Sasha and Malia, nice. And it's me and Jada and the kids, and we're walking through the White House. And the night before, Jaden had said to me, Dad, I got to ask the president about the aliens, I was like, cool. Dude, no, it's not cool. No, it is cool. It's not cool. It's embarrassing. You have to take that opportunity. He knows. No, you don't. Yeah, because he's your son, so all you do is go, oh, I'm sorry. I was like, answer the question. Jaden, do not ask the president. So we get into the situation room, and Jaden gets the look in his eyes, and he leans over, he says, Dad, what's my punishment? And I was like, Jaden, do not. So he looks, and, Barack is talking about this situation room, and Jaden says, excuse me, Mr. President. And I was like, hey, Barack, man, hey, listen, Jaden. And Barack said, don't tell me. And in perfect form, like, this is why he's the president, he stopped and looked at Jaden and said, the aliens, right? And I was like, oh, shoot. And he said, okay, I can neither confirm nor deny
the existence of extraterrestrials, but I can tell you if there had been a top secret meeting and if there would have had to have been a discussion about it, it would have taken place in this room. Oh! And Jaden was like, That's big. he's like, I told you, Dad, I told you it's aliens. I'm like, dude. See, now he's going to watch Men in Black 3 and think it's a fly-on-the-wall documentary about his dad. And I know, is he right? still grounded then from that incident? Yeah, no. He's got about... É uma história engraçada, se você parar pra analisar. Sei lá, eu acho que o Obama sabia de alguma coisa, cara. Será? Porque ele... Esse papo de falar, não posso afirmar, mas também não posso negar. É. Eu vou te falar que eu acho que ele não sabia de nada, não. O Obama? Eu acho que não. Será? Eu acho que tem coisa... É que negócio, eu acho que tem coisa que acontece que não precisa nem o presidente saber. Eu acho que tem muita coisa, assim, que realmente é a par do presidente. O presidente tem decisões administrativas. Aham. E essa parte de OVNIs e tudo mais tem mais a ver com segurança nacional. Será que a coisa chega pra ele de outra forma também? Como chegavam pra essas empresas que eram contratadas e o cara chegava lá com um aparelho, com um Tesseract lá, falava assim, ó, analisa isso aqui pra mim, isso veio da China. Pode ser. Acho que talvez que contem pra ele de outra maneira, mas que eles sabem. Mas que existe uma coisa muito poderosa por trás e muito mais acima do presidente, eu tenho certeza. Recentemente lançaram no History dos Estados Unidos, ainda não chegou nem aqui, nem no Brasil, um documentário que até o nosso amigo João Marcelo lá do GPUS tá traduzindo, né? Uhum. E tá legendando, que fala sobre justamente esses últimos vídeos, que foi o primeiro vídeo que os Estados Unidos liberou sobre OVNIs. Uhum. Isso é uma parada histórica, que foi do tal do OVNI lá, do Tic Tac, né? Parece uma balinha Tic Tac, né? Sim. O Tic Tac UFO. Aconteceu no dia que tava tendo um ensaio, um treinamento dos militares da Marinha, com porta-avião e tudo mais, com caça, fazendo rondas e fazendo testes e tudo mais. E saiu da água vários, não só um. Caramba, não era um só, não? Não, vários. Eles estavam a não sei quantas milhas de distância pra cima, eles desceram pra dentro da água. E depois eles subiram de novo. E ficaram subindo e descendo. E aí os caras acharam estranho, quando eles chegavam perto dos OVNIs, eles desciam e ficavam perto da água. Quando eles desciam pra ficar perto deles lá embaixo, eles subiam de novo. Mas assim, tipo... Mach 30, uma coisa assim absurda. Cara. Uma coisa, tipo, muito rápida. E como se fosse assim, me deixa sozinho, por favor, sabe? Não me atrapalha aqui, não atrapalha a gente aqui que a gente tá fazendo um negócio sério. E aí, cara, o que acontece? Quando o capitão da parte do radar, o cara que tá a tomar conta do radar, que é um dos caras que tá falando hoje em dia, um que veio a público falar, quando ele falou assim, quando acabou tudo isso, que eu falei assim, gente, salva tudo que a gente fez, pra gente estudar o que aconteceu. Eu preciso desses documentos pra fazer, né? Documentação, de que é uma coisa absurda. Sim. O pessoal do CASA falou que eles tomaram um banho, eles levaram o tal do Tic Tac, subia e descia, brincava em volta deles e eles não podiam fazer nada. Caramba, cara. E aí, quando esse cara, o chefe da parte do radar, falou pra galera salvar todos os documentos, o pessoal do radar falou assim, não tem mais nada aqui. Tudo que a gente passou, tudo que a gente passou aqui há horas atrás, tudo que a gente viu no radar, todos os movimentos dos aviões, tudo, não tá mais aqui. Não existe. Não existe mais, sumiu. E aí ele falou, e aí sumiu, e é isso. Caramba, cara. Como é que pode sumir um negócio desse? Bizarro, cara. Então, quando é assim, que foi esse caso? 2004, se não me engano. É recente, né? E aí vazaram não, os Estados Unidos liberou isso recentemente. Recentemente, sei lá, deve ter um ano e pouco. Foi ali na costa oeste, né? Na Califórnia, Los Angeles, tudo mais. E vai sair um documentário sobre esse caso. Já saiu, tá saindo. Entendi. E deve chegar no Brasil ainda, não chegou não. E eles falam sobre isso. Quem tá pesquisando isso é o Tom DeLonge, que é o vocalista do Blink-182. Ele é entusiasta de ufologia, né? Ele é um cara... Ele já foi no podcast do Joe Rogan. Inclusive a música do Blink, aquela Aliens Exist, acho que veio dele. Provavelmente. Você está ouvindo? Então, voltando ao assunto que eu tava falando, acontece coisas no navio, num porta-aviões, que ninguém sabe explicar. Por exemplo, apagar documentos, dados que aconteceram uma hora atrás. Como é que isso pode acontecer, sabe?
Isso tem dedo de gente de dentro, né, cara? Certamente. Então, será que é gente dentro ou será que é alguma força exterior? Não tô falando de alienígena, tô falando de tipo Majestic 12 da vida, uma organização dentro do governo americano. É uma outra camada, né? Uma outra camada que é acima do presidente, sabe? Sim. Que consegue controlar isso de alguma maneira. Essa é a dúvida que eles estão tentando perseguir e adivinhar nesse programa. Então, por isso que você perguntou, será que o presidente sabe? Eu acho que ele não sabe. Eu acho que ele é o cara da parte administrativa, cuida lá de coisa de dinheiro, de não sei o quê. Eu não sei se você viu. Quem manda são outras pessoas, entendeu? Entendi. Não sei se você viu, mas quando o Obama saiu do cargo, quando ele foi entregar o cargo pro Trump, teve um discurso dele, né? Que era, final do mandato, ele fez um discurso. E aí tinha um cara daquele programa Fact or Faked, que era do Sci-Fi Channel. Esse cara fez um vídeo no YouTube analisando o discurso do Obama. E aí tem uma hora no discurso que ele meio que brincando, que o Obama era assim, né? Era um cara mega carismático e falava as coisas na brincadeira e você não sabe se realmente é brincadeira ou era sério. Ele cita alienígena nesse discurso dele. Eu vi. Você viu isso? Que ele fica um tempão calado, assim, né? Rindo calado. Só que ele olha assim, teve um cara que fez análise do comportamental dele. Comportamental dele na hora que ele fala isso. Percebe, né? Que, então eu não sei, estranha. eu tenho minha dúvida se ele sabe. Eu acho que ele sabe. Pode ser que ele não saiba tudo, mas em algum nível eu acho que ele sabia. Ele ficou muito tempo no poder, né, cara? Teve que 2 mandatos, não foi? Agora, o que me chama muita atenção nessa história é que, por exemplo, nesses documentos, os caras falam abertamente de naves que caíram. Inclusive, eles citam uma nave, tem uma parte nesse documento, em um determinado momento, eles citam que eles tinham uma nave intacta que eles estavam tentando essa nave fazer voar. Como operar a nave. Exatamente como o Bob Lazar falou. Exatamente. E aí é como se fosse uma parte do quebra-cabeça encaixando, sabe? Porque em momento algum eles citam o Bob Lazar, porque certamente o Bob Lazar era um formiguinha. Era um operário. O cara, sabe, não era chefe de nada. Ele era um físico que trabalhava lá fazendo engenharia reversa. Assim como ele, tinha mais, sei lá, X pessoas lá fazendo a mesma coisa. E isso confirma exatamente o que o Bob Lazar falou, né, lá no final da década de 80. Inclusive, eles fazem bastante referência a Roswell, de corpos que eles recolheram desses acidentes, porque parece que não foi um acidente só, foram vários que aconteceu lá naquela área. Sim. E a gente não sabe por quê, né? Será que tem alguma coisa ali que afeta a tecnologia deles? Alguma coisa relacionada a magnetismo? Não sei. Tô viajando na maionese aqui. E entre outras coisas, né? Que a gente vê que os Estados Unidos interfere na questão de informação, desse tipo de coisa. Quando acontece alguma coisa em outro país, tá os Estados Unidos lá metendo a mão. Sim. Não só de alienígenas, a gente tá falando, por acaso, assim, a gente tá falando de alienígena por causa do podcast, mas a gente vê essa mesma situação em outras instâncias, né? Situação de guerra, situação política, social, os Estados Unidos vai lá e se mete. Mas nessa questão de alienígena, você vê, o caso do ET de Varginha, no dia seguinte teve um caça americano descendo lá. Uma aeronave, não sei se era um caça, devia ser um avião comercial, né? Não, era aqueles aviões cargueiros grandes. Olha aí. Não foi no dia seguinte, mas foi perto. Foi perto, foi na mesma semana do que aconteceu em Varginha. Dizem que tiveram militares americanos lá, sabe? Então, até teve um ouvinte essa semana que comentou, acho que foi no Castbox, que ele falou, cara, Varginha é tudo disse-me-disse, não tem prova de Varginha e tal. Mas a noite oficial dos OVNIs é uma coisa que tem prova e tal. Não, cara, Varginha tem muita prova, né? A gente vai guardar pra citar quando a gente falar de Varginha. Mas o que a gente tá querendo explicar é como que os Estados Unidos interferem nesse tipo de coisa. Assim como eu já vi um cara falando, um cara que estuda essa questão de OVNI também, sobre isso. Se ele diz que como os Estados Unidos monitora, né, o planeta, vamos dizer assim, por N motivos, né, terrorismo, política, whatever, o cara disse o seguinte, cara, se algum líder mundial abre informação sobre esse tipo de coisa, os Estados Unidos, ele interfere na hora. Não de forma aberta, né, mas aí começa a acontecer um monte de coisa. Questão comercial, assim como os Estados Unidos faz com a China, por exemplo, né, para suprimir estudo de tecnologia nuclear. Os caras, eles interferem
interferem de alguma forma, sabe? Pro cara parar de falar. Eu fico curioso pra saber sobre países que possivelmente tenham dados sobre esse tipo de coisa também, tipo a Rússia. A Rússia acho que deve ter documento lá sobre alienígenas, sobre... O próprio, na América Latina, acho que Peru, Chile, tem outros países que eles são totalmente abertos. Eu não sei se é o Chile ou o Peru, que um deles, eles são tipo, eles falam, tudo que aparece sobre OVNIs, que os militares recebem de informação sobre OVNIs, eles liberam pro público na hora. A México também tem muito isso, né? Tem muito caso no México por causa de atividade vulcânica. Que tem muita aparição por lá por conta disso. Tem uma revoada de OVNIs lá, famosa. Sim. Essa aí eu já ouvi dizer que é fake. Mas... Como tudo que falam que é fake, né? Porque o governo tava passando por alguma crise e os caras... precisavam... o que eles usam pra desmerecer essa história é que os caras precisavam de alguma coisa pra tirar a atenção do que o governo tava passando lá. Você está ouvindo? Mas enfim, cara, pra concluir, eu acho... impressionante essa história desses documentos. Ao mesmo tempo, eu fico com o pé atrás, igual a gente conversou antes aqui, antes de gravar. Esses documentos, assim, nada mais são do que papéis escaneados que alguém botou na internet. No caso, o Richard Dolan fez isso, né? Agora, isso pode ser falso? Sempre tem essa possibilidade, né, cara? Porque a gente pode botar em dúvida a questão do cara ser entusiasta, do cara publicar livro e tal. Agora, por outro lado... é uma história muito bem contada que encaixa em outras coisas, né? Tipo a história do Bob Lazar e outras coisas que a gente já ouviu falar aí. Realmente, tudo pode ser falso, né? Mas o pessoal bota fé que esse Richard Dolan é um cara que não mentiria sobre isso. Então basta a gente acreditar. Aí só vou, lógico, só vou acreditar mesmo no dia que uma espaçonave descia e vier um ETzinho falar, me leve meu seu líder. A gente não precisa disso pra acreditar, a gente já acredita. Não, a gente já acredita. Mas pra ser autêntico totalmente... sim, pra você... incontestável, né? Essa coisa assim. Pra mostrar pra todo mundo que é real. Foi exatamente o que eu falei. Isso pode ser contestado de alguma forma, né? O que também... o fato de ser contestado não quer dizer que é falso também. Sim. Né? Você está ouvindo? Bom, galera, o que você achou então desse programa? Manda pra gente aí suas sugestões, suas opiniões. Se você acha que a gente esqueceu de falar alguma coisa, se pode adicionar outra coisa, manda pra gente pelo nosso e-mail, que é o hangar18podcast@gmail.com, ou pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Manda mensagem fofa pra gente que a gente gosta. Ou pros nossos telefones, pode mandar pelo WhatsApp seu relato, né? Isso mesmo. Pode mandar relato, ou quiser mandar um alô também via áudio, pode mandar pra gente. É isso aí, que é o +1 647 830 0422 ou +1 647 884 3958. É isso aí, galera. Então, um grande abraço e até a próxima. Valeu, até o próximo episódio. 257 Hangar 18. Fala. I don't know which one to sing. I don't know which one to sing. Canta aquela música do... Fish? Piece in My Fingers. No. Canta. No. Qual outra então que você vai cantar? Fish. Então canta. 1, 2, 3, 4, 5. We got a fish alive. 6, 7, 8, 9, 10. When I let it go again. Why did you let it go? Why? Why? Continua. I'm all done. Hã? All done. All done? Yeah. Tá bom.